Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Olha só, o governo americano propôs uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e justificou a medida com críticas que vão além da economia. Entre os pontos citados estão PIX, decisões do Supremo Tribunal Federal e também direções sobre o governo brasileiro. Enfim, o governo brasileiro rebateu as acusações e afirmou que os argumentos não têm relação com o comércio internacional. Vamos ver. A proposta dos Estados Unidos é aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros exportados para o mercado americano. Para justificar a medida, o governo dos Estados Unidos divulgou um documento que mistura questões comerciais, tecnológicas e até decisões do judiciário brasileiro. Um dos principais alvos das críticas é o PIX. Os americanos afirmam que o sistema de pagamentos instantâneos, desenvolvido pelo Banco Central, pode prejudicar empresas estrangeiras do setor financeiro. O Brasil responde que o PIX é um sistema público gratuito para a maioria das pessoas, aberto à participação de instituições financeiras e criado para aumentar a concorrência, sem discriminar empresas de outros países. Outro ponto citado pelos Estados Unidos são decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à retirada de conteúdos e ao bloqueio de perfis em redes sociais. O documento americano afirma que essas medidas afetam a liberdade de expressão e empresas de tecnologia dos Estados Unidos. O governo brasileiro rebate dizendo que todas as decisões foram tomadas com base na legislação nacional e por determinação da Justiça, dentro da autonomia do Poder Judiciário. Também destaca que nenhum país pode interferir nas decisões internas de outro. Além disso, os Estados Unidos levantam críticas sobre regras para plataformas digitais e outras políticas do Brasil. Para o governo brasileiro, esses temas não têm relação com o comércio exterior e, por isso, não deveriam servir de justificativa para a criação de novas tarifas. Agora, a expectativa é de negociações diplomáticas para tentar evitar que a medida entre em vigor. Caso a tarifa seja confirmada, exportadores brasileiros de diversos setores podem perder competitividade no mercado americano, o que pode afetar empresas, empregos e investimentos nos dois países. O Brasil registrou quase 170 milhões de usuários de internet no quarto trimestre de 2025, o que representa 90,5% da população com 10 ou mais anos de idade. Esse é o maior índice de usuários já registrado na história. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a parcela da população brasileira que mais usou a internet aumentou entre 2024 e 2025. Para uma pessoa ser considerada usuária da internet na pesquisa, é preciso que ela tenha utilizado a rede em algum momento nos 3 meses que antecederam as entrevistas. Segundo os registros, essa é a segunda vez que a estimativa fica acima de 90% na série histórica da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. O levantamento começou a investigar o tema em 2016, quando a proporção estava em 66%. Dessa vez, os resultados mais recentes foram coletados no quarto trimestre de 2025, quando o país tinha 186,4 milhões de habitantes de 10 anos ou mais no ano passado. Conforme a PNAD, uma parcela de 168,7 milhões se conectou à internet. A frequência habitual de uso era diária para quase todas as pessoas que utilizaram a rede. Mas de todos esses dados, o mais impressionante disso é que o uso entre crianças de 10 a 13 anos caiu de 56,7% para 55,2%. A principal razão apontada para a falta do celular foi a preocupação com privacidade e segurança. Equipes de resgate de 7 países trabalhavam para salvar um venezuelano que permanecia preso há uma semana sob os escombros de um prédio na área mais atingida pelos terremotos, justamente quando as esperanças de encontrar sobreviventes diminuíam. Uma semana após os terremotos devastadores que abalaram a Venezuela, uma operação internacional complexa mantém viva a esperança na cidade costeira de Catia-la-Mar. Equipes de resgate de 7 países travam uma corrida contra o tempo para libertar um homem que está preso sob os escombros desde 24 de junho. Hermandil, um segurança de 43 anos, ficou soterrado quando o prédio onde trabalhava desabou após os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que ocorreram com menos de
1 minuto de intervalo entre si. Desde segunda-feira, especialistas da Venezuela, Estados Unidos, México, Chile, Portugal, Costa Rica e El Salvador vêm tentando chegar até ele. Ao longo da operação, forneceram mais de 10 litros de água e oxigênio por meio de um tubo flexível, enquanto continuam as escavações em meio a estruturas instáveis. Segundo a esposa, Gil ficou preso quando a guarita de segurança onde estava de serviço foi deslocada pela força do terremoto e ficou entalada entre paredes que desabaram. O resgate ocorre em meio a uma tragédia que deixou pelo menos 2.295 mortos, segundo o balanço oficial, enquanto a ONU estima que cerca de 50 mil pessoas continuam desaparecidas. As buscas por sobreviventes estão chegando ao fim em grande parte da área afetada, mas o caso de Hernan Gil se tornou um símbolo de esperança em meio à devastação. Ao todo, 27 países enviaram especialistas e cães de resgate para apoiar os esforços de busca, enquanto o governo decretou 7 dias de luto nacional por uma catástrofe, com prejuízos estimados de 6,7 bilhões de dólares, quase 6% do PIB da Venezuela. Bom, e a gente começa o nosso giro pelo país falando da inauguração da Praça do Triunfo, no centro de São Paulo, no local onde há poucos meses era conhecido como Muro da Cracolândia. O nosso repórter Eric Rabelo está lá, ele vai contar mais detalhes para nós. Ele vai aparecer aqui. Eric, muito boa tarde. Conta pra gente, traz aí os detalhes dessa novidade, essa praça, como é que tá? Bem movimentada? Como que ficou? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Na realidade, Caio, para quem conheceu essa região, vai até estranhar. O Fraga vai mostrando aqui, olha que coisa maravilhosa. Virou a Praça Triunfo, né? Agora inaugurada, que é a antiga Cracolândia, né? Que era um lugar muito diferente do que você vê hoje, né? Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os índices de roubos aqui, Caio, e furtos caíram drasticamente, principalmente nos bairros Campos Elíseos e Santa Cecília, né? A região também recebe investimentos para valorizar os imóveis aqui, porque é a galera que não queria, os comerciantes, né? Até mesmo moradores não queriam morar nessa região, porque era muito difícil. Olha que imagem bacana, a galera aqui, uma molecada brincando, jogando bola, entendeu? E, inclusive, vou conversar aqui com um dos moradores aqui da região que conheceu esse lado difícil aqui da Cracolândia, né? Tudo bem com quem eu falo? Com Pedro Oliveira, tudo bem? Tudo bem. Pedro, conta para nós, né, o que você está sentindo, vendo aqui, podendo trazer teus filhos, né? E você que mora aqui, que você acompanhou essa fase muito difícil dessa região, como você está enxergando essa mudança, né? Super importante, né? Porque a cultura e o esporte é importantíssimo para o crescimento da galera e é prevenção de saúde, né? Então isso é fundamental, investimento, já que nossos impostos é também para isso, né? Sem dúvida. E você mora há quanto tempo aqui na região? Há 5 anos. 5 anos. Então você chegou a pegar um momento muito difícil aqui, né? Sim, presenciei, infelizmente, né, Cracolândia. Então, realmente, nosso amigo aqui, ele que está praticando esporte, né? Então, fazia tempo, né? Então, e a galera tá... Ô, molecada, vocês estão gostando agora aqui Estão brincando, estão jogando futebol. Antigamente não dava para fazer isso, né? Vocês estão gostando? Sim. Agora estão gostando. Estão gostando, né? Tá legal? Dá para se divertir agora? Muito, muito. Vocês estão vindo todos os dias aqui brincar? Vamos vir todo dia agora também. Também vamos vir. A gente vai vir todo dia agora brincar, jogar bola. É muito bom. Isso aí, tá vendo, Caio? Que coisa maravilhosa, né? Então, graças a Deus, hoje, pelo menos essa região está muito mais calma, né? Os vizinhos, os moradores, né? Agradecem, né? Tudo indica também que o comércio aqui vai começar a renascer aos poucos, né? E o mais importante, que está prevalecendo a paz e a tranquilidade, e os moradores agora com certeza, e moradores, né, vão poder curtir, né, esse lindo espaço que com certeza ainda terão muito mais melhorias. É com você daí do estúdio, Caio. Valeu, Eric, muito obrigado, informações aí passadas, e agora dá licença para os meninos jogarem a bola deles aí, viu? Até mais.
Bom, no Rio de Janeiro, Cristo Redentor vai passar por uma reforma que promete modernizar o espaço. Mas para isso, o número de visitas deve diminuir pela metade durante as obras. Vamos ver mais informações com Joenison Santos. O ICMBio e a Prefeitura do Rio de Janeiro firmaram um acordo de cooperação para reforçar a conservação, a segurança e a organização do Parque Nacional da Tijuca, onde está localizado o Cristo Redentor. A parceria também prevê novas medidas para o funcionamento do parque em situações de calor extremo e temporais. Pelo tratado, a Guarda Municipal passará a fazer patrulhamento diário em áreas de grande movimento, como o Alto Corcovado, a Vista Chinesa, a Pedra Bonita e o Mirante Dona Marta. Os agentes também vão fiscalizar o estacionamento irregular nas vias de acesso à unidade de conservação. A parceria ainda prevê a criação de protocolos para reduzir riscos durante eventos climáticos extremos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai monitorar a cobertura vegetal do parque, enquanto a GeoRio será responsável pela avaliação das áreas de encosta consideradas mais sensíveis. O acordo terá validade de 5 anos, mas a gestão do parque continuará sob responsabilidade do ICMBio. O Instituto também anunciou a modernização das escadas rolantes que dão acesso ao Cristo Redentor. Os equipamentos instalados há mais de 2 décadas serão substituídos e a capacidade de visitantes será reduzida temporariamente durante as obras. As melhorias fazem parte das ações de acessibilidade e segurança adotadas após a morte de um turista em 2025, que passou mal durante a subida ao monumento. O Parque Nacional da Tijuca recebeu quase 5 milhões de visitantes no ano passado e pelo 18º ano consecutivo foi o parque mais visitado do Brasil. Somente o Alto Corcovado recebeu cerca de 2 milhões e 800 mil visitantes. Olha só, um policial penal foi preso no Rio Grande do Sul, suspeito de usar um documento falso para tirar um presidiário da cadeia pela porta da frente, em Charqueadas. O preso, apontado pela polícia como autor de 10 homicídios, segue foragido. As imagens das câmeras de segurança mostram uma cena que parece uma saída autorizada. Em plena luz do dia, o detento deixa a penitenciária modulada de Charqueadas pela porta da frente. Ele apresenta aos agentes um suposto alvará de soltura que é conferido pelos servidores. As algemas são retiradas e ele vai embora. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, o documento teria sido falsificado pelo policial penal Rudicrey da Costa Machado, preso ontem em Pelotas. O detento, William Ramos Silveira, de 29 anos, foi retirado da cela, levado até uma sala para receber o papel e depois conduzido até a saída da prisão. A ausência do apenado só foi descoberta 11 dias depois, durante uma conferência. O detento, indiciado por 10 homicídios e com mais de 34 anos de pena a cumprir, continua foragido. Os investigadores afirmam que, para esconder a fuga, o servidor usou logins de colegas, apagou o nome do preso dos registros e simulou movimentações dentro da cadeia. Um dia depois da saída do detento, ele pediu transferência em caráter de urgência de Charqueadas para a cidade de Rio Grande. A defesa do policial nega qualquer participação dele no caso e sustenta que a prisão preventiva foi baseada apenas em suposições sem fundamento legal ou jurídico. Olha só, um passeio que era para ser tranquilo ganhou um ingrediente a mais de emoção e bonito no Mato Grosso do Sul. Turistas fizeram um passeio de flutuação em companhia de uma sucuri. O Wellington Pael traz as informações. Um grupo de turistas foi surpreendido por uma sucuri durante um passeio de flutuação no Rio Sucuri. A serpente passou tranquilamente por baixo dos visitantes enquanto eles apreciavam as águas cristalinas. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais. O guia Célio de Araújo, que acompanhava esse grupo, descreveu a experiência como um encontro emocionante e destacou o privilégio de observar a fauna local em seu habitat natural. A presença de sucuris nos rios da região é considerada natural. Apesar do tamanho impressionante, que pode ultrapassar 5 metros, essas serpentes costumam evitar o contato com os seres humanos e, quando não se sentem ameaçadas, elas mantêm um comportamento tranquilo.
Esse encontro encantou turistas e também repercutiu entre os internautas que destacaram a beleza da fauna e das águas cristalinas de Bonito. O Brasil é o principal refúgio das sucuris, abrigando 3 das 4 espécies existentes no planeta, que são a sucuri verde, a amarela e a sucuri malhada. Apenas a sucuri de Beni não possui registros em biomas brasileiros, sendo encontrada exclusivamente na Bolívia. Conhecidas pela imponência e por habitar em ambientes aquáticos da América do Sul, essas serpentes possuem comportamentos distintos de reprodução e caça, dependendo da região onde elas vivem. Que baita susto, hein? Bom, a Polícia Civil iniciou uma operação visando desarticular um grupo criminoso que roubava e furtava celulares no Rio de Janeiro e distribuía para outros estados. Vamos conferir com Joenison Santos. A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira, uma operação para desarticular um esquema nacional de receptação de celulares roubados e furtados. A ação aconteceu no Rio de Janeiro e em outros 9 estados, com apoio da Receita Federal. Ao todo, foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão. A operação, batizada de Rastreio, tem como alvo uma organização criminosa suspeita de enviar aparelhos roubados no Rio para receptadores em diferentes regiões do país. As investigações apontaram que o grupo utilizava serviços de encomendas para transportar os celulares e dificultar a identificação do esquema. Com o apoio da Receita Federal, os agentes interceptaram 30 encomendas com 65 celulares usados. A perícia identificou que a maioria dos aparelhos tinha registro de roubo ou furto, ou estava com o e-mail bloqueado pela Anatel. 3 pessoas foram presas durante a operação. Segundo a Polícia Civil, uma das principais estratégias do grupo era enviar pequenos lotes de aparelhos para reduzir o risco de fiscalização e dificultar o rastreamento da carga. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e o destino dos celulares comercializados pelo esquema. A Polícia Civil também realizou outras operações no estado durante a manhã, com prisões e apreensões em ações contra a receptação de veículos milicianos e o tráfico de drogas. Segundo a corporação, as buscas fazem parte de uma estratégia permanente de combate às organizações criminosas. E olha só, estudantes do Rio Grande do Sul viajaram até a Coreia do Sul para uma disputa de tecnologia robótica. Vamos ver. A RoboCup é como uma vitrine das tecnologias que podem fazer parte do nosso dia a dia no futuro. Ao todo, participam cerca de 3.000 competidores de dezenas de países. E entre as equipes que chegaram à Coreia do Sul está a FBOT, formada por 50 estudantes da Universidade Federal do Rio Grande, que participam do grupo de forma voluntária. É uma responsabilidade, no final das contas, né? Essa representatividade, a gente sair lá do Brasil. É uma sensação de finalmente poder mostrar o que a gente fez até agora para uma comunidade muito grande, né, do mundo inteiro, e comparar com o trabalho, né, dos outros e ver como é que a gente está se saindo. Na competição, os robôs desenvolvidos pelos estudantes precisam cumprir tarefas que simulam situações reais. Na categoria doméstica, as provas incluem desafios como recepcionar convidados, servir pedidos em um restaurante e até carregar malas ou organizar ambientes. Já na categoria industrial, as máquinas fazem transporte de peças por uma fábrica e executam encaixes de precisão, tudo de forma autônoma. A equipe chega ao Mundial credenciada pelos resultados conquistados no ano passado. Tetracampeã nacional na modalidade de robôs voltados para tarefas domésticas e campeã brasileira em robótica industrial. Na última participação na RoboCup, realizada em Salvador no ano passado, os estudantes ficaram entre as 7 melhores equipes do mundo em uma das disputas, terminaram em 5º lugar em outra. A gente mostrar para o mundo, né, que nós somos campeões do Brasil traz assim uma tensão, gera uma responsabilidade de como eles vão enxergar a gente. Na Coreia, 11 integrantes fazem parte da delegação, que contou com a ajuda da comunidade para representar um trabalho de muitas mãos. Grande parte do valor a gente conseguiu junto com os projetos para parceiros da FURG, né? Mas com certeza a vaquinha também foi com certeza muito importante para a gente conseguir esse tanto de gente, né? O trabalho em equipe é muito importante, né? Porque todo mundo aqui está por uma finalidade, né? Agora o desafio é dar mais um passo e transformar os títulos conquistados no Brasil em um resultado de destaque na principal competição de robótica do planeta.
E a gente está representando todas as outras equipes que não conseguiram vir, né, do Brasil, por exemplo. Sim, no fim das contas, a gente não é só o F-Bot, a gente é o Brasil, né? O F-Bot e o Brasil. Olha só, ter a pele escura continua sendo perigoso no Brasil. O levantamento feito em 9 estados mostrou que as pessoas brancas têm passagem quase tranquila no meio de operações policiais. Pretos e pardos não. Negros e pardos continuam sendo as principais vítimas da letalidade policial no Brasil. Um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Rede de Observatórios da Segurança aponta que 7 em cada 10 pessoas mortas em ações policiais no ano passado eram pretas, em 9 estados monitorados. Homens jovens formam o grupo mais atingido. O levantamento analisou dados do Amazonas, Pernambuco, Bahia, Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí e São Paulo. Ao todo, foram registradas 4.330 mortes por intervenção policial, um aumento de 6,4% em relação ao ano anterior. Em todos os estados pesquisados, pessoas negras apresentaram maior probabilidade de morrer em ações policiais do que o restante da população. O crescimento da letalidade policial contrasta com o cenário geral da segurança pública no país. Enquanto o Brasil registrou queda superior a 10% no número de homicídios em 2025, 7 dos 9 estados analisados apresentaram um aumento das mortes decorrentes de intervenções policiais. Para os pesquisadores, esse cenário indica que a redução da violência não foi acompanhada na mesma proporção pela diminuição da letalidade nas ações das forças de segurança. A Bahia lidera o ranking com o maior número absoluto de mortes e também maior taxa por habitantes entre os estados pesquisados. O levantamento também aponta crescimento das mortes de crianças e adolescentes nessas ações. Foram 312 vítimas com até 17 anos. No Rio de Janeiro, o estado registrou o segundo maior número. O relatório mostra que foram cerca de 46 vítimas, entre elas 2 crianças de até 11 anos. Para os pesquisadores, os dados reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas à redução da letalidade policial e à proteção da população mais vulnerável. Os brasileiros triplicaram o número de apostas esportivas durante a Copa do Mundo. E o período mais escolhido para apostar é à noite, porque é neste momento em que a esposa ou o marido vão dormir. Boa parte dos depósitos ocorreram depois das 6 da tarde, período que concentra a maior parte das transmissões de jogos da Copa do Mundo. E é justamente à noite, de acordo com os estudos, que apostadores compulsivos exibem mais comportamentos de risco, porque é neste horário que as pessoas não estão sob a vigilância do cônjuge e têm menor controle. Com este crescimento de apostadores, as autoridades têm discutido muito sobre a forma que os jogos online têm ganhado força nas propagandas, e cada país vem procurando conter o crescimento, aumentando as regras. Na Austrália, por exemplo, proibiu comerciais de bets durante eventos esportivos ao vivo. Os Estados Unidos, que é o país que mais tem pessoas que jogam, tem proibido marcas de apostas dentro dos estádios, devido às regras rígidas da FIFA. No entanto, houve um boom histórico de apostas online e comerciais focados em apostas em gols na televisão. Aqui no Brasil, existem apenas restrições de formatos. As empresas são obrigadas a incluir avisos de desestímulos ao jogo e advertências sobre os potenciais malefícios decorrentes dessa atividade. A conduta das bets está sob fiscalização do Ministério da Fazenda, que pode punir violações com multas de até 2 bilhões. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que é uma associação que reúne as principais empresas de apostas esportivas e jogos online que operam no país. Os grupos de saúde e de direitos digitais temem que as empresas prefiram descumprir as regras por avaliar que o retorno financeiro compensa as punições, já que as multas aplicadas são baixas se comparadas ao faturamento do setor. As apostas esportivas devem movimentar mais de 50 bilhões de dólares durante a Copa do Mundo deste ano, segundo estimativas dos especialistas do setor. E veja a seguir. Brasil começa a preparação em busca de quebrar tabu, que é estar sem vitória contra o europeu no mata-mata da Copa do Mundo. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 14 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, após quase 18 anos, o primeiro trecho da linha 6 laranja finalmente será inaugurado. Vamos ver na reportagem. Após 18 anos de construção, a linha 6 laranja finalmente será inaugurada. A previsão é que comece a funcionar nesta sexta-feira. De início, apenas parte do trecho irá funcionar, contando com 6 estações. A obra tem como intuito ligar a Zona Norte a Perdizes em apenas 23 minutos, trajeto que de ônibus dura mais de 1 hora. Ao todo, serão 15 paradas, mas que só tem previsão para ser entregue em 2027. O previsto é que mais de 600 mil pessoas utilizem a rota por dia e conectar a Brasilândia no extremo noroeste da cidade até a São Joaquim, no centro. Quando finalizada, terá conexões com a linha 7 Rubi, 4 amarela e 1 azul. E futuramente a linha 8 Diamante. Cada estação possui mais de um acesso, mas apenas a entrada principal estará aberta durante o período inaugural. A comunicação visual indicará os acessos disponíveis. No início não será cobrado tarifa, mas a integração com a linha 7 Rubi será. Inicialmente a operação será de segunda a sexta-feira, das 10 até as 15 horas, exceto em feriado. A linha laranja será a primeira linha de metrô a ser feita totalmente em parceria pública-privada, e ela foi construída pela Acciona e será operada pela linha Uni. O Ministério do Meio Ambiente do Japão informou que, por causa dos ataques dos ursos no país, vai instalar mais de 800 câmeras nas montanhas para monitorar esses animais. Diante do aumento dos ataques de ursos, o Japão vai instalar mais de 800 câmeras nas montanhas do país para monitorar as populações desses animais. O anúncio foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Desde 1º de abril, pelo menos 5 pessoas morreram em ataques de ursos na região de Tohoku, no norte do país, após um recorde de 13 mortes em 2025. Uma 6ª morte está sendo investigada. Os habitantes dessa região vivem com medo constante, com observações frequentes de ursos em espaços comerciais, parques ou perto de escolas. As autoridades vão se concentrar primeiro em 6 principais populações de ursos em Tohoku e depois estender a operação para todo o país nos próximos 4 anos. No âmbito dessa operação, as autoridades japonesas colocaram potes com uma mistura de mel e vinho em vários pontos para atrair os animais e poder fotografá-los. Os cientistas atribuem o aumento dos incidentes ao crescimento da população de ursos e à diminuição do número de habitantes nas zonas rurais. Agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires, já está aqui do nosso lado. Bom, Bruno, um técnico com passagens, aqui pelo Brasil, foi demitido na Inglaterra de um modo um pouco diferente. Conta pra gente. É isso mesmo, Caio. Bom, técnico português Vitor Pereira, com passagens por Flamengo e Corinthians aqui no Brasil, foi demitido do Nottingham Forest por e-mail. É isso mesmo. Ele recebeu o aviso às 11h58 da noite, 2 minutos antes de terminar o prazo contratual do seu vínculo com o clube. Vamos ver. O Nottingham Forest anunciou a saída do técnico português Vitor Pereira. Mas o interessante é a forma que a demissão aconteceu. Isso porque o treinador português foi desligado via e-mail nesta semana. A diretoria do clube inglês anunciou a cláusula de rescisão unilateral às 11h58 da noite, restando apenas 2 minutos para o fim do prazo contratual que permitia o encerramento do vínculo. Vitor Pereira chegou ao Nottingham Forest em fevereiro com a missão de salvar o clube do rebaixamento e conseguiu o feito, terminando na 16ª posição da Premier League e ainda conseguiu levar o clube à semifinal da Europa League. Ele deixa o cargo após 20 jogos, com 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. No Brasil, Vitor Pereira teve como último trabalho o Flamengo, em 2023, onde acabou demitido após perder o título carioca para o Fluminense na ocasião. Que situação, hein, Bruno, do treinador, hein? Bom, um item raro do Pelé vai ser leiloado, agora, nesses próximos dias. E que item é esse? Conta pra gente. Bom, é um dos objetos aí mais emblemáticos da história do futebol, que está de volta aos holofotes. A camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial. Ela vai a leilão lá em Nova York e tem expectativa de arrecadar milhões de dólares. Uma peça de raro valor, a camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 vai a leilão na Sotheby's de Nova York. Naquele jogo, a seleção teve que abrir mão do amarelo tradicional, cor também usada pela adversária Suécia, sede do torneio. A solução:
Camisas azuis foram definidas e os escudos tiveram que ser tirados dos uniformes originais e costurados nos novos. De acordo com a casa de leilões, já há um lance de $1 milhão pela camisa, o equivalente a mais de R$5 milhões, mas a expectativa é que o valor da venda seja muito superior. We're expecting it to exceed $6 million. Estamos esperando que ultrapasse $6 milhões, o que a colocaria entre a primeira ou a segunda camisa de futebol mais cara já vendida. Então tem havido um enorme interesse e entusiasmo em torno disso, e esperamos que continue ao longo de todo o leilão. We expect it to continue throughout the auction. Com essa camisa, Pelé conquistou a primeira Copa do Mundo do Brasil, hoje pentacampeão do mundo. Também foi a primeira conquista do Rei pela seleção, o único jogador tricampeão do mundo que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, após ter sido diagnosticado com câncer de cólon. This was the genesis of the greatest player of all time. Este foi o ponto de partida do maior jogador de todos os tempos. Foi o momento em que todo mundo passou a conhecer o nome de Pelé no mundo inteiro. Existe apenas uma peça dessa camisa, e eu acho que realmente não há nada parecido com isso. É única, e talvez nunca mais vejamos algo assim chegar a leilão. And we may never see this come to auction ever again. De acordo com a Sotheby's, a camisa foi dada de presente por Pelé para Dida, companheiro na Copa de 1958. O uniforme foi então entregue pela família do jogador ao Museu dos Esportes de Alagoas, que em 2004 o desincorporou do acervo através de um leilão da Christie's, passando para um colecionador particular. A peça está aberta para lances até 16 de julho. Bom, Caio, eu fico por aqui, mas fico com o convite às 18h30, eu volto com mais notícias do esporte. Hoje teremos Lamine Yamal em campo, Cristiano Ronaldo. Então, panorama completo aí da rodada da Copa do Mundo às 18h30. Fico com o convite e mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Bruno. Hoje a rodada tá boa, então às 18h30 a gente vai ficar de olho para saber tudo o que aconteceu. Obrigado pelas informações, até amanhã. Até amanhã, Caio. Bom, essa edição também fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau.